Qual terceira, quarta, quinta, sei lá qual é a transmissão do dia hoje. Entretanto, esse aqui sou eu. Emoções à flor da pele, sem nenhuma veste que procure persuadi-los ou dissuadi-los de que sou diferente disso que vocês já enxergam há tanto tempo. Sou movido por emoções, erro, acerto e, naturalmente, no peso das balanças, eu tenho plena convicção de que acerto mais do que erro. Hoje, no desfecho da reunião da Câmara Municipal, eu não vou conseguir dormir se eu não tiver a tranquilidade do meu lar para falar de maneira pausada acerca do que aconteceu, pelo menos acerca dos momentos mais intensos. Obviamente, eu já imaginava que coisa parecida pudesse acontecer. Tentei me preparar para isso, inclusive trazendo um pouco mais de alegria para o meu espírito. Não sei o que aconteceu aqui, não foi interrompido. Para entender que tudo isso que ocorreu nesse processo desgastante foi uma vitória muito grande que nós tivemos, não pela tragédia de alguns, mas pela justiça que finalmente brilha e traz esperança aos corações de nós guapeenses. Essa sensação de impunidade, de que o político pode tudo, faz tudo e não acontece nada com ele, teve uma ruptura muito grande com a operação do dia 7 de fevereiro de 2024. E é notório, ao caminhar as ruas, ao conversar com as pessoas, a reação de esperança, o sentimento que as pessoas transmitem ao conversar comigo, seja no particular, sejam em rodas de conversas mais amplas. E hoje eu fui à Câmara Legislativa, obviamente, para cumprir com a minha obrigação como cidadão, entendendo das questões políticas como entendo, haja vista. Eu sou obrigado a entender, eu sou político, né? Como é que um pedreiro vai construir uma casa se não souber as questões técnicas? Então, por mais que eu tenha muito que aprender, eu conheço um pouco e eu sei exatamente como eles trabalham nos bastidores. E essa foi a principal promessa que eu fiz, mostrar a política como realmente ela é para os senhores, mesmo que isso tenha reflexos negativos para minha pessoa, porque eu sei que eu não sou bem visto a hora que eu explodo e elevo a minha entonação de voz. Eu sei que a oposição vai utilizar disso para tentar vender que eu sou uma pessoa desequilibrada. Eu tenho certeza de quem eu sou. Eu sei exatamente o porquê a minha voz, a minha entonação de voz se eleva. E eu tenho certeza que a maioria dos senhores também. Só que nessas transmissões, eles podem pegar um corte aqui, outro ali, descontextualizar como eles já fizeram inúmeras vezes, inclusive daquela fatídica vez, né, que causou aquele aborrecimento tamanho para mim e para minha família. Eu sei disso tudo, mas eu prefiro fazer e agir dessa maneira do que ficar reunido com o grupo do Nelson, como estava um determinado pré-candidato. Acabei de receber fotos aqui do carro dele estacionado na porta dos conselheiros pregressos do prefeito. Coloquemos assim. Muito bem, trazendo para a questão específica, o projeto de resolução acerca da cassação do prefeito foi aprovado, que causou muita surpresa em muita gente, e para mim particularmente não foi surpresa alguma, porque com certeza isso foi feito para que eles possam ter mais escopo para justificar a minha cassação, como se o que impuseram a mim fosse algo a ser comparado com o que aconteceu com o prefeito. Eu não estou vindo aqui dar uma de desembargador, de ministro do Supremo Tribunal Federal e antecipar o julgamento do prefeito e nem de nenhum dos seus comparsas. Mas é notório o escopo, a quantidade de elementos que demonstra, sim, a improbidade, quiçá os crimes, os possíveis crimes cometidos pelo prefeito e pelo seu grupo. E, particularmente da minha pessoa, o que eles fizeram? Eles pegaram uma denúncia que foi forjada, eles mesmos provocaram o Ministério Público, a Polícia Civil,
A ex-presidente da Câmara ocultou provas porque ela não apresentou o ofício e a declaração da Alessandra dizendo que foi ela quem foi a responsável pela cópia que foi feita nas fichas que foram assinadas pela população que já estava cansada e continua cansada de pagar esse valor exorbitante para fazer a travessia na balsa. Então eles forjaram uma situação e enganaram a autoridade policial. A autoridade policial abriu um indiciamento, obviamente, para poder averiguar, e eles não esperaram sequer que aquilo fosse averiguado. Eles decidiram pela minha cassação imediata, pagaram um absurdo, verdadeiras fortunas para advogados de escritórios renomados e influentes na capital, para vir aqui proceder com a cassação do nosso mandato. Muito bem. Eu tive que aguentar isso tudo. Aguentar essa gente, aguentar o assassinato do meu cachorro, aguentar eles mandarem pessoas armadas aqui à porta da minha casa. E por fim, eu tive que aguentar. Mesmo sabendo já, porque obviamente a equipe do GAECO já tinha me alertado para tomar cuidado, né? Eu sabia de algumas ameaças, mas como eles são profissionais, claro que eles não me deram ciência do que se tratava. Eu sabia que estava sendo ameaçado, mas eu não tinha ciência, porque eles não fariam isso como eles nunca fizeram. As informações que eu tenho são as informações que eu levei para eles. Eles nunca me trouxeram informações de lá para cá. Exceto essa, Tiago. Olha, toma cuidado, se precave, porque... Muito bem. Então eu tendo que aguentar todo esse peso. Aí, fica público as questões que foram tratadas entre os possíveis criminosos, tratando daquela maneira cruel que só bandido faz, da minha esposa e filhos. E eu tenho uma nota da Câmara Municipal que, apesar de ter me indisposto hoje com o profissional que emitiu a referida nota, mas eu entendo a condição dele como profissional também, apesar de ter ficado muito magoado. Hoje me excedi, proferi uma palavra a ele que eu fiz questão, tinha pessoas lá perto, de pedir desculpas, que eu falei que tinha vindo lá de cima, como se alguém tivesse escrito isso para ele, e eu tenho certeza que não foi. Foi dado o calor do momento, e dessas circunstâncias, em especial dessa nota que é simplesmente desprezível, porque como eu disse lá na porta da Câmara, se você vê um animal que seja um cachorro ali, vulnerável e correndo risco, qualquer ser humano que tenha um mínimo de compaixão se compadece com a situação do animal. Agora, a Câmara Municipal viu, ouviu, teve acesso ao que foi dito a respeito da minha esposa e filhos, e escreve uma nota daquela, como é que eu me sentiria? Por outro lado, o outro pré-candidato faz a mesma coisa. Como é que vocês esperam que eu sinta? Hoje eu recebi a ligação de uma amiga, não pude atender, me mandou a mensagem pedindo para eu. Falei, gente, esse sou eu, pelo amor de Deus, não fiquem me pedindo para eu tentar me formatar. Como se eu não tivesse emoções, como se eu não fosse regido por elas. É elas que me conduzem, é elas que me alimentam. São elas, desculpa o português chulé. São elas que me alimentam. Não fossem as minhas emoções, eu não saberia exatamente o que vocês passam. Eu não sentiria a dor que vocês sentem para poder externá-las, porque quase ninguém tem capacidade. Eu não estou diminuindo isso, não. Isso foi um dom que Deus me deu. Eu consigo colocar para fora. E eu sei que tem muita gente que pensa como eu, sente como eu sinto, mas não externa. Ei, internet, deixa eu ver se eu mudo aqui o roteador do Facebook, porque tá 1 minuto Instagram para quem tá me acompanhando aí. Voltou? Voltou o Facebook. Bom, desculpa. Então eu sou movido pelas minhas emoções, é por isso que eu sinto o que você sente na hora que você chega numa Santa Casa, como eu passei ali, ó, tá lotado. Tá lotado. Ah, Thiago, mas tem dengue, tem Covid, tá. O que eles fizeram para aquela estrutura estar mais apta a recebê-los e a oferecer mais conforto a vocês? Nada. Aí me vem um político que viu tudo isso e nada fez, e agora fala que quer ser prefeito,
E vocês querem que eu enxergue isso como naturalidade, como se as críticas que faço fossem algo pessoal. Não é. É político. É político. Eu tenho abelhas ali no Araúna. A pessoa que cuidava já não cuida mais. Para mim não compensa atravessar a balsa e pagar R$ 70 para ir lá cuidar. Como não compensa para muitos de vocês que precisam utilizá-las. Ah, o seu carro está com documento atrasado, o seu carro não está emplacado aqui, o seu carro é isso, ou está com placa de táxi, ou tem alguma, ou está no nome da sua empresa. Você se vê obrigado. Hoje eu recebendo ligação do pessoal de Araúna que queria vir, Tiago, não pode. A balsa já está estragada de novo. De novo. Bom, voltando para o contexto do que aconteceu lá hoje. Apresentamos o pedido de impeachment que foi aceito, obviamente isso é excelente, eu estou aqui vibrando de emoção, mas com certeza, como eu questionei o vereador lá, o Danilo, e o seu leal escudeiro, o vereador José Aparecido, será que eles vão contratar agora o doutor Mauro Bonfim para vir aqui ver essas questões? Será que eles vão tirar dos cofres do erário a cifra que eles tiraram para pagar advogados para vir aqui tratar a respeito da minha cassação? Porque a minha cassação era de interesse deles. Porque eles não falam que o vereador Everton Gonçalves com a sua esposa estão sendo investigados, foram denunciados pelo Ministério Público. Porque ninguém comenta isso. Aí eu entro na Câmara Municipal, eu fiz inscrição para utilizar a tribuna na reunião passada, e como estive em Belo Horizonte em busca de recursos que vão chegar aos cofres da Santa Casa, conseguimos. Justifiquei e falei, olha, eu não consegui chegar, eu quero usar a tribuna na próxima. Não pode, mas cadê a previsão regimental? Não existe. Aonde que fala isso? Que eu não posso? Fala que se eu utilizar a tribuna, eu não posso utilizar de novo acerca do mesmo assunto. Eu poderia falar de outras coisas. Não me permitiram. O Rafael chegou lá na Câmara às 16 horas. Olha, estavam os servidores lá fora. Fecharam a Câmara. O que você precisa, Rafael? Eu quero fazer a inscrição para a tribuna. Ah, não pode mais. Soou o gongo. Peraí, como assim? A Câmara está funcionando agora só até às 16 horas na sexta-feira. E o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Cadê a resolução que mostra que houve essa mudança? E se tem essa resolução, cadê a publicidade realmente pública a respeito disso? E qual mal o servidor teria feito em receber o pedido do Rafael e ter feito a inscrição dele para que ele utilizasse a tribuna? Não, eu não posso, o Rafael não pode. O Dominguinhos foi escorraçado, como se ele fosse criminoso. A Michele, quando ela quis utilizar, ela foi escorraçada, foi proibida de utilizar a tribuna. Quando eu cheguei lá, antes de sair, falei assim, me dá a lista de todas as pessoas que fizeram inscrição para utilizar a tribuna. Me deram a pasta. Não tinha a inscrição de nenhuma das pessoas ligadas à vereadora Elizabeth Florencio ou de qualquer pessoa ligada ao prefeito. Ou seja, somente as pessoas ligadas a Tiago Câmara eram obrigadas a fazer inscrição. Elas eram obrigadas a fazer inscrição, elas eram achincalhadas, elas eram tolhidas, elas eram desrespeitadas. Enquanto isso, a vereadora Flor do Campo colocava a turma para tocar tabaco em uma reunião ordinária. Nada contra a capoeira, até gosto bastante. Acho fantástico, uma arte bonita, uma forma cultural de expressão magnífica. Mas ali não é o local para aquilo. Me pega uma pessoa com a pele só um pouquinho mais escura que a minha, porque não era tão mais escura assim nada. Me coloca uma peruca loira, uma criança, utilizando da imagem de uma garota para poder me atacar. Pega o rapaz do correio, inúmeras e inúmeras vezes que ele quis utilizar a palavra e estende um tapete vermelho para ele ir lá falar aquelas pataquadas que ele bem estava acostumado a dizer. Todos os que estiveram ligados ao prefeito, inclusive o próprio prefeito, vocês acham que o presidente tem direito de chegar na Câmara dos Deputados ou no Senado, pegar a tribuna e fazer da tribuna um palanque político? Pelo amor de Deus, gente, isso não existe em lugar nenhum do planeta.
Eu fui impedido, mesmo sendo vereador, mesmo sendo autoridade lá naquela casa, de falar enquanto aquele prefeito, cretino, imoral e hoje preso, me atacava, me agredia, debochava, depois botou o advogado dele, o anjo da guarda que ele disse que era, né? Como o Marcos Vinícius de Oliveira também é anjo da guarda dele, palavras dele. E eu tive que aguentar isso tudo. Aí hoje, depois de toda aquela encenação, do nosso pedido de impeachment, que novamente respeita o lado profissional do Reinaldo, mas está completamente equivocado, não precisa ser advogado para saber. O pedido de impeachment está lá. Eu sou responsável pelo que nele está escrito. Eu não sou criança, não. Era para ter sido feita a leitura na íntegra, porque quando foi para eles fazerem a leitura daquela imputação de crime que fizeram a mim, falsa, maldosa, eles leram com toda a calma e paciência do mundo, através da fala daquele advogado das trevas. Não, aí no nosso pedido, não pode. Essa página, essa e essa não pode ser lida. Bom, depois eu não posso falar. Antônio Domingos de Oliveira, do vulgo Dominguinhos, esperando pacientemente para utilizar o seu direito constitucional de fala, tendo ele feito da maneira regimental, como eu fiz também e fui impedido, a inscrição para o uso da tribuna. Aí me chega uma pessoa que não fez inscrição para nada, que não tinha previsão nenhuma para que tivesse direito de fala, e simplesmente adentra ao plenário da Câmara, como se aquilo fosse um botequim, para não dizer um bordel. E tem um tapete vermelho estendido. E a vereadora Flor do Campo, no alto da sua arrogância, da sua empáfia, e ele vai falar assim, porque aqui quem manda sou eu, e vai falar e pronto. Eu falei, mas como assim? Eu fiz inscrição e eu não posso falar. Ah, mas é porque da casa de apoio, olha, eu não vou nem entrar nesse mérito, não. Ela já está aí disseminando, me perdoe, desinformação e, mais uma vez, maldade, porque é má. Dizendo que o projeto não foi aprovado foi porque eu impedi. Quem falou a primeira vez acerca da possibilidade de ter uma casa de apoio lá em Passos fui eu, cretina. Fui eu que trouxe isso a público. Quem me chamou atenção para isso foi meu amigo Wilson. Tiago, a prefeitura de Pimenta aluga uma casa aqui em Passos. Olha que ideia bacana. Falei, putz grilo, li o orçamento, falei, tem previsão orçamentária de sobra que dá para fazer isso. Indiquei, fiz de maneira formal, falei em lives, 1, 2, 3, 10, busquem aí no meu YouTube que vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Não, nada fizeram. Aí um grupo se mobilizou e resolveu fazer. Dentro desse grupo tem pessoas que eu respeito, que eu admiro, e tem outras que eu tenho verdadeira aversão. Mas o propósito é muito nobre. Eu nunca critiquei. Muito pelo contrário. Nunca falei absolutamente nenhuma palavra negativa acerca da referida casa de apoio. Tamanha é a importância dos serviços prestados por ela. Então o que me levou a agir da maneira como eu agi, não foi a questão de ser a casa de apoio, apesar de concordar em número, gênero e grau com a Jacenir, tendo em vista que houve uma publicação por parte do presidente da diretoria da casa de apoio, dizendo que todos os aluguéis foram pagos, adiantados, durante o período que compreende, se eu não me engano, 2024 todo, ou 2024 e 2025. Não sei bem ao certo. Aí vem a prefeitura mandando uma subvenção, justificando que esse valor é para ser utilizado para os aluguéis. Espera aí, deixa eu entender. Se eles falaram que os aluguéis estão pagos, sejam corretos, sejam coerentes. Fala, olha, nós vamos mandar a subvenção sim, e essa subvenção vai ser utilizada para alimentação, ou ela vai ser utilizada para comprar ar-condicionados para colocar nos quartos, ou ela vai ser utilizada para ampliar, construir mais um quarto. Beleza, todo mundo ia aplaudir. Agora, essa ambiguidade nas informações realmente chama atenção.
E a Jacenir colocou isso muito bem, porque ela está correndo um risco muito grande dessa oposição canalha, maldita, começar a desconstruir, falar, olha, ela é contra, e eu sei que ela não é contra. Como eu também não sou, e como qualquer pessoa que tem um mínimo de senso crítico e coração também não é contra ter uma casa de apoio lá em Passos. Deveria ter em Passos, deveria ter em Varginha. Esse prefeito interino agora já deveria ter tido a responsabilidade de tirar esse consórcio intermunicipal de Guapé e Piuí, porque tudo converge nas investigações do GAECO, inclusive, eu estou falando isso pelo conhecimento das informações que eu levei dessa ligação Guapé-Piuí ter sido construída pela ex-secretária de saúde, a senhorita Márcia Reis, cuja senhorita eu proferi um adjetivo denominado diabo de saia e fui atacado cruelmente por isso, mas para mim, quem não trabalha com respeito com dinheiro público, em especial com respeito que é para cuidar da saúde, não pode ter outro nome, a não ser esse. Do lado de Deus ela não está. Deveria estar olhando, porque os valores a serem repassados nos famosos consórcios intermunicipais de saúde, os quais estavam direcionando recursos para pagamento de cirurgias para pessoas que nem em Guapé residem e coincidentemente residem em Pratápolis, em Jacuí, cidade da família do prefeito, parte da família do prefeito, cidade da ex-secretária de saúde, vocês estão entendendo? E eu ouvi a Flor do Campo dizer, eu confio plenamente. Eu nunca confiei. Precisou de muito pouco tempo para eu ver os inúmeros indícios. E eu li mais de 2.000 páginas. Aqui, ó. Isso aqui são apenas alguns livros de cabeceira. Só peguei o que a minha mão conseguiu segurar. Eu li, porque era minha obrigação ler. E eu li aquilo, não foi como eu leio os livros que eu gosto, não. Não foi por prazer, não, foi por trabalho. Para entender que enquanto você estava morrendo de medo, enquanto familiares perderam seus entes queridos com Covid-19, a secretária de saúde estava direcionando dinheiro que era para ser usado no enfrentamento da pandemia para pagamento de despesas na Secretaria de Obras, de estradas. Vocês estão entendendo? Que lindo. Aí os senhores tiveram ciência, né? Dos áudios, dos porcos, dos peixes, dos valores milionários que foram pagos para manter possivelmente, eu vou colocar, possivelmente, o luxo dessa gente. Aí o que vocês esperam? Que eu cruze os braços e fique como os outros políticos que aí estão, dizendo que eu amo Guapé, olha, eu amo Guapé, eu vou falar baixinho. O Tiago Câmara é um louco. O Tiago Câmara é um louco, eu sou uma pessoa centrada, eu amo muito essa cidade, por isso eu fui atrás do procurador jurídico que está preso, pedi auxílio dele para conseguir o partido que é o partido base do pai dele lá em Alfenas. Eu amo essa cidade, eu fui atrás do ex-prefeito da época da Cocafeg, pedi apoio dele para trazer o União Brasil. Eu amo Guapé, mas eu estou flertando com aqueles que caminharam junto com o prefeito, inclusive estando em reunião hoje mesmo. É isso que vocês esperam de mim? Se é para conquistar popularidade e admiração dos senhores, fazendo a velha política, eu caio fora. Eu saio no outro dia. Saio no outro dia. É claro que existem coisas que eu preciso melhorar. Claro. E isso vai ser no decorrer de toda a minha vida, que eu espero que ainda seja muito longa. Mas eu não vou. Eu tive outro dia, lá na casa paroquial, pedi uma reunião com o padre, como eu fiz com outros pastores. Pastor Patrick, Pastor Mariel, Pastor Tajo, e entre outros que eu converso. Olha, fui convidar, Tiago, vem no culto. Agradeço o convite. Numa próxima oportunidade, fora de período eleitoral, posso até ir. Tiago, você precisa ir lá tomar comunhão. Tiago, morreu tal pessoa, você não estava no velório. Não esperem isso de mim, gente, pelo amor de Deus.
Eu fui lá dizer ao padre, falei, olha, eu sou cristão. Eu não vim dizer aqui ao senhor que eu sou católico. Porque se o senhor me perguntar, olha, eu vou te ser sincero, eu não consigo dizer que eu sou, porque se eu dizer que eu sou católico, eu vou limitar todas as demais vertentes que falam do nome de Jesus Cristo e que eu também acredito e respeito. Eu sou batizado, tenho primeira comunhão, sou crismado e casei na Igreja Católica. Portanto, sim, me considero católico. Mas eu me considero crente também. Crente é todo aquele que crê na palavra de Deus. Então, se amanhã eu estiver aqui na igreja evangélica, eu vou e me sinto confortavelmente bem, como eu já fui. Fui lá na igreja da Lagoinha, fui muito bem recebido pelos irmãos lá da igreja. Como eu fui recebido, muito bem recebido. No centro espírita aqui de Boa Esperança, Vó Meca, no momento de extrema dor que eu estava sentindo, no Amigos na Dor lá em Boa Esperança. Como eu fui muito bem recebido na igreja católica. Então eu me denomino cristão. Aonde tiver uma ou mais pessoas falando em meu nome, lá estarei. Só que agora eu não vou participar de nenhuma convenção religiosa para não utilizá-las, nenhuma, como palanque político. Você vai perder apoio por isso. Que eu perca apoio por isso. Tiago, mas você está conversando com o pastor tal e tem gente que não gosta. Pessoal, me desculpem. Se os senhores me encontrarem conversando com o Marcos Vinícius de Oliveira, com Donizete, ou com qualquer uma dessas pessoas intrinsecamente ligada ao ex-prefeito ou o prefeito preso, aí sim, que os senhores me tomem toda a credibilidade que os senhores já depositaram em mim. Mas eu sou político. Eu preciso, e nem só preciso, eu devo e vou conversar com todas as pessoas que quiserem dialogar comigo. Tal qual eu fiz, eu não sei se vocês tiveram acesso a um dos últimos vídeos que eu fiz aí dessas transmissões. Eu fui conversar com o Cuti. Eu fui conversar com o Danilo. Eu não gritei, eu não me exaltei. Eu falei aquilo que eu entendi que eu precisava falar. Como cidadão, como um ex-vereador, como um representante público municipal e hoje como servidor público da República. Eu trabalho para vocês ainda. É minha obrigação. Não é só questão de querer, não, é questão de dever. É um dever que eu tenho para com cada um dos senhores. Então, mais uma vez, me alongando muito mais do que eu tinha projetado desta última vez. Eu já tinha até tirado a camisa, fui conversar com um amigo. Tiago, faz uma live, pontua tudo. Faz amanhã de cabeça fresca. Eu falei, não, vou fazer hoje. Já está tarde, mas ainda tem muita gente acordada. Quem não assistir agora, assiste depois. E eu vou continuar errando, pessoal. É importante que os senhores entendam. Aqui não tem ninguém que está vendendo perfeição para vocês. Não tem ninguém que está vendendo ilusões para vocês. Tudo aquilo que eu trago é porque eu tenho certeza, convicção e, sem falsa modéstia, conhecimento. Eu sei quanto o município deve, eu sei quanto o município arrecada, eu sei de onde vêm as fontes de recurso, eu tenho trânsito na Assembleia, eu tenho trânsito na Câmara dos Deputados Federal, eu conheço parte dos ministérios, eu sei como é que a coisa funciona. Eu não estou vindo aqui utilizando de apoio de gente inescrupulosa para vender ilusões para vocês, não. O que eu falo, eu faço. Se eu falei para vocês que era possível ter construído uma unidade de pronto atendimento, eu estando do lado, levando o projeto, mostrando, desenhado, um projeto que teria nos custado, no mínimo, R$5.000, conseguimos de graça, eu e Maria Áurea. Na verdade, Maria Áurea, né? Fui nem eu, ela que conseguiu. Com a Jussara, que desenhou gentilmente para nós a nossa tão sonhada unidade de pronto atendimento. Para quê? Para dar mais conforto para vocês não precisar passar aquela humilhação ali, ó. Eu passo na rua do hospital todos os dias. Tá aqui na rua da minha casa. Então eu sei aonde buscar isso. Eu sei o que você sente. Eu vim da roça da minha tia ontem, da Volta Grande, passando pela comunidade dos Pereiras, da Vargem Santa Bárbara, simplesmente
deplorável. Não existe estradas, aquilo é estrada de boi. Enquanto Cristais tem 3 patrols, inúmeros caminhões, rolo compactador, trabalhando de segunda a sábado, todos os dias, todas as 3 patrols, Guapé tem que pagar arrendamento. Porque as nossas, né? Vocês sabem o que foi feito, né? Os famosos leilões. Patrols que foram compradas por empresários e que no outro dia estava servindo aqui. Não servia na prefeitura, mas vende na mão de outro, de um terceiro, aí ele vai lá e ganha a licitação. Mesma coisa da van. E entre tantas outras peças e patrimônios públicos que foram literalmente subtraídos de maneira sorrateira da nossa gente. Então, antes de mais nada, quando eu disse para vocês que nós precisávamos de limpeza, essa limpeza já está acontecendo. Agora nós precisamos de plantio. E depois do plantio nós precisamos de cuidar, de proteger. Então não imaginem os senhores como político que eu vou fazer como essa gente. Se amanhã o prefeito estiver em liberdade e eu, se porventura um dia Deus me der a honra, estiver sentado como prefeito e ele quiser a minha atenção, como cidadão ele terá toda a minha atenção. Se a Elizabeth Florencio ou qualquer uma outra pessoa da família dela quiser a minha atenção, eles terão a minha atenção. Como homem público, isso é uma responsabilidade minha, isso é uma questão moral. Os senhores não me verão aliados com bandidos. Tenham certeza disso. Isso eu prometi para os senhores e reitero a minha promessa. Espero que me entendam. Sou uma pessoa colérica, sou realmente responsivo aos estímulos que me são direcionados. Sei que vou ser provocado, vou ser mais do que nunca nessa trajetória, mas tenho certeza que eu vou estar preparado para lidar com cada uma dessas provocações e respondê-las à altura, mesmo que seja tendo que elevar a minha voz 1, 2, 10, 1000 vezes, mesmo que todas as pessoas que entendam que se eu elevar a minha voz, isso é sinal de insanidade, que eu seja taxado como insano, porque eu não estou querendo me nivelar, porque eu não chegaria a 1% da genialidade dele. Enéas permanece vivo, mesmo após a sua partida, porque ele verdadeiramente foi um gênio, mas lá atrás ele foi julgado e condenado como louco. Então que seja assim a minha trajetória. O que os senhores não verão é ninguém apontando o dedo para o meu rosto e falando que o Tiago recebeu verba pública e construiu casa, que o Tiago recebeu verba pública e comprou lote, que o Tiago recebeu verba pública e plantou café, que o Tiago recebeu verba pública e foi para a praia, para a Europa. Isso eu prometo aos senhores que os senhores nunca verão. Fiquem todos com Deus mais uma vez. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço e vamos retomar o controle.